Bom dia, na disciplina de Floricultura e Paisagismo, mestrada pelo professor Ernesto, ficou como minha responsabilidade falar um pouquinho para vocês sobre as sempre-vivas. Bom, para poder falar um pouquinho das sempre-vivas, ela pertence à família da Eurycalaceae, onde a gente tem uma diversidade de 1.200 espécies, derivando aí de 10 a 14 gêneros, e tem distribuição em todas as regiões do mundo. Porém, no sudeste do Brasil ganha destaque na cadeia do espinhaço, principalmente nas regiões montanhosas, que é onde se encontra o maior centro de diversidade genética dessas espécies. Desde a década de 40, quando houve uma grande exportação aí em questão dos Estados Unidos e do Japão, que foi onde começou a expandir o comércio das sempre-vivas, a região de Diamantina, em Minas Gerais, ganhou destaque e desde então é o maior polo de produção. As sempre-vivas ganham esse nome por conta da aparência das estruturas vivas que permanecem após a colheita, né, e serem secas, e aí ela segue destina à comercialização. Dando continuidade aí, então, a sempre-vivas recebe característica de resistência e alta durabilidade, até por questão de receber essa denominação, né, como já disse. A finalidade dela em questão de comércio é destinada ao artesanato e aos artigos de decoração, vou falar um pouquinho mais à frente sobre. Ela é uma planta resistente a ambientes hostis, ou seja, ela possui pouca necessidade hídrica, até porque as raízes delas são profundas e pega mais a questão do lençol freático. Elas são resistentes também às altas temperaturas e ventos, e ela abrange quase todo o planeta, quase todo o mundo. Aí tem diversidade em todo o mundo, aí, como eu já disse na introdução, né? Dando continuidade, falando um pouquinho da morfologia das sempre-vivas, ela compõe-se de plantas anuais de pequeno porte até plantas perenes, podendo chegar à altura de mínima de 70 centímetros até 2 metros, 1,2 metros, 2 metros. São de solos arenosos, úmidos ou secos. São plantas herbáceas. O seu hábito é tipo roseta, eu vou mostrar aqui, que a inflorescência dela é tipo capítulo, como a gente pode ver aqui e observar aqui também. Suas flores são pequenas, pistiladas, principalmente a formação delas acontece na primavera. E ela tem uma grande necessidade de luz solar, grande necessidade de luminosidade, por isso a questão delas serem darem mais nas regiões montanhosas, né? Os frutos são do tipo cápsula loculicida. A gente pode ver aqui, tá bem pequenininho, mas é um exemplo aqui assim, né? Trilocular. E geralmente o ciclo dessas plantas variam até de 5 anos, né? Podem chegar até 5 anos. Falando um pouquinho da propagação das sempre-vivas, né? A principal forma de propagar elas é via semente, né? Que são produzidas geralmente com uma grande quantidade, sim, grande número em cada capítulo. Essas sementes elas podem ser colocadas lá no solo, né? Ou então elas podem ser transportadas através da água, ou por vento, disseminação através de vento, ou até por questão de aves, né? Um outro método também que é interessante, que foi descoberto, foi a reprodução sexuada, que é a produção de novas rosetas por pares caulinares. Essa pesquisa foi feita com as espécies de Paeopalanthus e a Cygnonanthus, né? Ou também através do brotamento vegetativo desses capítulos, a porção central desses capítulos. Também tem a parte da propagação in vitro, que é mais dificultada, por causa que não tem muitos estudos e tem uma dificuldade muito encontrada nesse método. Outra ideia também que eu estava pesquisando e descobri é o método de moer essas inflorescências e aí vira um macerado, e esse macerado é jogado ao solo, né, distribuído no solo antes das épocas das águas. Aqui está um exemplo que eu achei pesquisando o valor de cada
Cada pacotinho geralmente com 300 gramas de semente, que aí varia de 1,70 até R$ 5, R$ 6. Falando um pouquinho das cultivares, os gêneros mais cultivados, mais comuns é o Cygnonanthus e o Paepalanthus, né? Falando um pouquinho do Cygnonanthus, a espécie mais cultivada é o Cygnonanthus elegans, que é mais conhecido como sombreiro, nome mais popular, vamos dizer assim, como a gente pode ver na foto ao lado aí, essa foto do lado direito acima. A característica dela, ela possui floração entre os meses de maio e julho, pouca ramificação e pode chegar até 2 metros de altura. Falando agora da Paepalanthus, né? Ela possui cerca de 400 espécies que ocorrem em diferentes habitats, variando desde solos arenosos, sendo úmidos ou secos, ou até mesmo sendo cultivada sobre pedras. E a espécie mais comum é a Paepalanthus acnotophyllus, que a gente pode ver aqui do lado direito, é mais conhecido como chuveirinho. Sobre o plantio das sempre-vivas é indicado os solos arenosos, onde não necessita de uma adubação, até porque elas são sensíveis à adubação de NPK. A propagação, como já dita, a mais comum é via sementes, e a semeadura ocorre na época das águas. Não necessita de irrigação, mas quando é necessária é feita manualmente. E o local mais indicado de plantio é quando há um histórico da planta na área, né? E a questão de colocar humus ajuda demais a melhorar o desenvolvimento dessas plantas. Para o controle de plantas daninhas é utilizada a capina manual, geralmente em época de chuvas, né, que é quando tem maior ocorrência. E também para o controle dessas plantas daninhas ocorre o fogo bianual, que é para a eliminação total das plantas invasoras. Então, como cultiva essas sempre-vivas, né? Elas são cultivadas em covas com substrato, areia e matéria orgânica, como exemplo lá o humus. Elas são tolerantes à seca, até porque não precisa de irrigação. E a segunda florada dela é onde acontece a melhor colheita, porque ela vai ter um melhor tamanho, vai ter uma maior quantidade de flores. E elas têm um beneficiamento, né, que faz a secagem delas, e elas secagem ao sol, né? E geralmente quando elas são embaladas, elas são embaladas de uns feixes variando de 1,5 kg a 2 kg. A gente pode ver aqui na foto do lado direito como é a preparação do artesanato, feita manualmente, né? Aqui é mais uma revisão geral, assim, da questão do manejo dela. Como eu já disse, é feita a capina manual para controle das plantas invasoras. A área irrigada caso se for necessário de irrigação, porque ela é muito tolerante a déficit hídrico. A adubação orgânica, como eu já disse, da utilização de areia e humus, né, matéria orgânica. Tem que ter uma certa delicadeza na colheita, por isso é feita manualmente, porque, querendo ou não, elas são vendidas pela aparência, então ela tem que estar intacta, né? E aí, quando é colhida, elas são expostas ao sol para poder conservar a estrutura de sempre vivas, né? Conservando a cor e a forma das mesmas. Sobre o comércio e economia que gira em torno dessas espécies, acontece que ela demanda uma grande mão de obra por conta de toda a colheita ser feita manualmente, né? E geralmente o comércio delas são em feiras especializadas ou então feitas sob encomendas para festas e eventos. Para o mercado interno dessas sempre-vivas, são feitas para funerárias, confecções de coroas. Logo à frente eu vou mostrar mais um pouquinho. E o mercado mais forte que a gente tem interno aqui é na cidade de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. A maior parte do comércio das sempre-vivas é destinada à exportação, em um total de 80% do mercado. E aí, como eu disse, na década mais ou menos de 1930 e 1940 foi quando começou as exportações para o Japão e para os Estados Unidos, que era a maior produção era no polo da Diamantina. E aí a exportação é mais voltada para os países da Espanha, Holanda, Alemanha, Itália, China e Israel.
aqui para falar um pouquinho da comercialização, né? Os valores que eu encontrei pesquisando na internet. Aí, R$ 60, 2.000 sempre-vivas naturais, das grandes. Aí tem os maços das sempre-vivas, R$ 35, variando aí de R$ 30 mais ou menos mil hastes, né? Tendo em comparação desses valores. E as sempre-vivas feitas em feixe lá, como eu disse anteriormente, variando de 1,2 a 2 quilos. E aí tem o valor de R$ 20 aproximadamente, né? Utilizado para decoração de casamento como lembrancinha. Dando uma pesquisada maior sobre os valores, né? Encontrei aí que os artesanatos, eles têm um valor muito agregado, um valor bem valorizado, né? Igual eu disse anteriormente, questão das coroas, que a gente pode ver aqui do lado direito da imagem, que tem aí ó, variando de 70, 78, R$ 79, 80 até 120. É um valor bem caro, se for parar para pensar, por conta que é artesanato, e artesanato demanda mão de obra, e tem que ser super valorizado, né? No meu ver. E também tem a questão dos arranjos aí, ó, 9 arranjos, R$ 200, 50 arranjos, quase 650, R$ 660. E são voltados mais para a questão de festas e eventos, muito utilizado para casamento, para festas no geral. Como dito anteriormente, a finalidade ela é maior parte para artesanatos de diversas formas, como a gente viu anteriormente. E essa classificação é feita pelo tipo e qualidade das flores, podendo, tipo, para casamento são flores de melhores qualidades, às vezes para uma coroa são flores de outras qualidades. E aí, pesquisando também, eu vi que elas são usadas para fins medicinais, onde é extraído o óleo essencial, feitas loções hidratantes aí também, com finalidade de combater o envelhecimento da pele, amenizar cicatrizes, até mesmo para acne e queimadura. No caso aí é a extração do óleo essencial das sempre-vivas. Então, mas é isso, tá aí um pouquinho das referências que eu usei para poder fazer a pesquisa, né? Não encontrei muitos estudos acima dessa questão das sempre-vivas, mas deu para ter uma base bem boa do que é. Pela oportunidade de estar pesquisando um pouquinho mais, sabendo um pouquinho mais. Até então eu não conhecia, não sabia nada, nem tinha ideia. Pode ser que já tenha até visto assim de perto, mas não dei muita importância, né? Não prestei muita atenção, mas eu achei super interessante porque apesar de demandar muita mão de obra, né? Demanda muita mão de obra além do grande comércio que tem para exportação, eu não sabia. Eu achei super interessante essa questão. E são flores bonitas, né? Assim, que para um evento, para um casamento, aniversário, ela fica bem decorada e bem bonita, assim. Achei bem legal. Agradeço a oportunidade mais uma vez, professor. E é isso. Tenha um bom dia.